Desde o princípio, o ser humano teve a necessidade de ter uma facilidade nos seus afazeres. Assim, com o passar do tempo, ele criou a tecnologia. Em 1945, John Kelly criou o ENIAC, e assim surgiu a evolução do rádio. O ENIAC foi o primeiro computador já feito pelo homem, mas alguns consideram o ábaco, que foi feito há 2000 anos antes de Cristo. Assim, o ENIAC era feito para fazer cálculos exatos naquele momento, já que o ábaco ou as outras calculadoras não davam exatos certos e nem imediatos. A partir depois do ábaco, as calculadoras davam apenas resultados a partir de 12 horas. Assim, o homem teve a necessidade na Segunda Guerra Mundial de fazer o ENIAC, que dava cálculos exatos naquele momento. Hardware é toda ou qualquer parte física de um computador. Por exemplo, esta placa-mãe é hardware. Como também podemos dizer que este teclado é hardware. Só que algumas peças são mais conhecidas do que outras, mas todas elas são hardware. Por exemplo, este celular também é hardware, porque ele é um dispositivo de multimídia, assim também como esse pendrive USB, também é hardware. Agora, vamos falar um pouco sobre a placa-mãe. Neste caso, vamos dar um exemplo de uma gigabyte, no caso esta placa-mãe. A placa-mãe é um dos principais dispositivos de um computador, pois nela será ligada quase todas as partes de um PC. Aqui temos o socket LGA 775, onde colocaremos o nosso processador. Temos também os barramentos de memória. Aqui temos os dispositivos IDE, os barramentos IDE na verdade, onde colocaremos, ligaremos o nosso HD ou gravadora a uma placa-mãe. Temos aqui o barramento de onde ligaremos a fonte de alimentação, que é responsável de levar energia à nossa placa-mãe. Também temos o chipset, que é responsável de transmitir megahertz entre a memória e o processador. Temos também o ponte norte e o ponte sul. Temos aqui a memória ROM, onde fica a EEPROM. Ela é responsável de carregar a BIOS e a setup, que são softwares de configurações de um computador. Aqui temos a nossa entrada de bateria, onde é responsável por dar cargas na setup e na BIOS. Temos a nossa saída SATA, que é a mesma ou quase parecida com a IDE, só que a diferença é porque a tecnologia é um pouco mais avançada. Temos aqui a nossa saída, nosso barramento PCI Express, que geralmente é onde colocamos a nossa placa de vídeo. Temos aqui a nossa saída PCI, onde colocamos geralmente placas de áudio ou de modem. Aqui temos a nossa saída PS2, onde colocamos o mouse e o teclado. Aqui a saída de vídeo, saída de impressora e saída serial. Nesta placa temos 4 dispositivos de USB. Também temos 3 dispositivos de áudio e 1 de internet. Sabemos que de uma placa-mãe podemos colocar 2 tipos de peça, as onboards e as offboards. As onboards são todas aquelas peças que vêm integradas numa placa-mãe, ou seja, já vem de fábrica. Vamos dar um exemplo desses dispositivos USB ou até mesmo esses dispositivos de som. As offboards, ao contrário, são todas aquelas que não vêm integradas numa placa-mãe. Um exemplo bem comum é o próprio processador, onde podemos tirar ela de uma placa-mãe em caso de queime, quando podemos trocar o próprio processador sem ter que mexer na placa-mãe. Outro exemplo é a memória RAM. Agora, vamos falar um pouco sobre os processadores. O processador, sem dúvida, é a principal peça de um computador. Muitas pessoas comparam um computador com uma pessoa, um ser humano. Se formos comparar um computador a um ser humano, talvez poderemos dizer que o processador seria o cérebro de um ser humano. Por quê? Porque ele é responsável por processar todos os dados de um computador. Responsável também por enviar e receber vias de um computador. Neste caso, vamos dar um exemplo de um Intel Pentium. Esse Intel Pentium foi fabricado em 1993, ou seja, ele está um pouco antigo. Os mais recentes processadores são o i7, Core 2 Duo e o Dual Core. Eles são os tops do mercado. Também temos os processadores AMD, que são os principais processadores feitos para jogos.
Dependendo do socket de uma placa-mãe, não se aceita todos os processadores. Podemos ver que esse socket é um LGA775, ou seja, não é compatível com esse Intel Pentium. No caso, se essa placa-mãe queimasse e eu tivesse de colocar esse processador em outra placa-mãe parecida, não daria certo. Os processadores antigos, existiam essas perninhas nos processadores. E na placa-mãe, as entradas onde interligavam essas perninhas. Isso parou de ser fabricado, pois eles viam que quando o processador esquentava, essas perninhas derretiam e assim danificando a placa-mãe e até mesmo o processador. Hoje em dia, essas perninhas são interligadas na placa-mãe e o processador só tem as entradas. Por quê? Porque assim, o mais fácil seria queimar a placa-mãe. E logicamente, a placa-mãe é muito mais barata do que o processador, assim tendo menos prejuízo para o consumidor. Agora eu vou dar um exemplo para vocês de um cooler Intel. Dependendo da placa-mãe, vai diferenciar a marca do cooler também. Aqui vamos usar o Intel, que tem esse ventilador, dissipador. O dissipador fica interligado com o processador. Assim, quando processa os dados no processador, esquenta, o calor passa por esse dissipador e é soltado por esse ventilador. Assim, fazendo o processo de ventilação de um computador e de um processador. Aqui temos o cabo onde ligamos o cooler na placa-mãe. Quando temos um caso de ter dois HDs ou até mesmo um HD e uma gravadora IDE no computador, o HD que tem o sistema operacional sempre vai estar em master. Por quê? Porque quando tiver em master e ligarmos o nosso computador, o primeiro dispositivo vai ser reconhecido o HD que estiver em master. O outro HD, que geralmente vai ser usado para fazer backups ou guardar arquivos, somente isso, vai ser em slave, ou até mesmo uma gravadora, porque ele vai ser reconhecido depois do dispositivo que estiver em master, que no caso é o nosso HD. Outro dos principais dispositivos de um computador seria a memória RAM. A memória RAM é responsável por armazenar todos aqueles arquivos temporários, ou seja, históricos, páginas de internet e outras coisas. Esses arquivos são armazenados nesses pequenos núcleos, nesses pequenos chips, onde fica armazenada todas as páginas que você salvou da internet. A memória RAM só funciona durante você ter energia, ou seja, ela só funciona quando o computador está ligado. Isso significa que a memória RAM ela é uma peça não volátil, ou seja, precisa de energia para funcionar. As principais memórias são as DDR1, 2 e DDR3. Logicamente, a mais avançada é a DDR3, onde tem mais núcleos e se armazena por mais tempo e mais velocidade. Também temos a memória DIMM e DIMM DDR, que hoje em dia não é mais fabricado porque já foi ultrapassada e logicamente não se deve ser mais usado. Diferente do dispositivo hardware, o software trabalha com dados, ou seja, ele é responsável por controlar os dados, as informações reunidas ao computador. Porém, ele trabalha junto com o hardware, pois ele que auxilia o funcionamento de cada peça do hardware. Tudo aquilo que se refere às informações passadas ao computador, nós podemos chamar de software. E que o conjunto dessas instruções que são passadas ao computador é chamado de programa. Para os diversos tipos de programa, existem 7 tipos de software, que entre eles estão software de sistema, software aplicativo, software tutorial, software de exercitação, software de simulação, software de investigação e software de jogos. Bem, eu vou falar um pouco sobre cada um deles. Primeiramente com o software de sistema. O software de sistema é composto pelos programas utilitários e pelos sistemas operacionais. Os sistemas operacionais são de bastante importância, pois eles nos dão a opção de dizer ao computador o que ele deve fazer. 2 exemplos bastante conhecidos e utilizados hoje são o Windows e o Linux. Já os programas utilitários, eles são softwares de menor porte que têm funções mais específicas, como por exemplo programas utilitários
e cópias de segurança de arquivo. O software aplicativo se enquadra nos programas em que são utilizados para fazer funções mais específicas, como o Word, que é um programa bastante utilizado para trabalhar com os diversos tipos de texto, fazer formulários e emitir etiquetas, o Excel, que é utilizado para fazer planilhas eletrônicas, além de ser uma ótima ferramenta para cálculos, e também os navegadores, que são utilizados para navegar na internet, que entre eles os mais conhecidos são o Firefox, o Google Chrome e o Internet Explorer. O software tutorial ele é mais usado para ensinar ou informar sobre determinado assunto. Ele é mais usado no software aplicativo, que no caso usam programas como, por exemplo, Photoshop, CorelDRAW, que são programas muito difíceis de mexer. E para isso tem que ter um ensinamento mais aprofundado. E aí onde entra o software tutorial, que é ensinando a como mexer nesses programas. Geralmente esses tutoriais são mais utilizados em videoaulas e também em apostilas, para que facilitem o entendimento do usuário ao utilizar o programa. Depois do software tutorial, vem o software de exercitação. Ele praticamente é a mesma coisa do software tutorial, porém a diferença é que ele requer uma maior participação do usuário, ou seja, ele requer interação para realizar as atividades e assim facilitando para a aprendizagem do usuário. Depois do software de exercitação, vem o software de investigação. Nesta categoria se enquadram todos os softwares que permitem a localização de diversas informações a respeito de diversos assuntos, como por exemplo as enciclopédias, que fazem parte dessa classe de software. Depois do software de investigação, vem o software de simulação. Geralmente eles são utilizados para simulações e de situações de vida real. Dentre os demais conhecidos estão os simuladores de voo e os gerenciadores de cidades, muitos conhecidos pelo mundo jovem nos jogos. Mas, quando pensamos em simuladores, podemos errar em ligá-los somente a jogos. Hoje eles são bastante usados em situações de treinamento de pessoas para enfrentar casos do seu dia a dia. Bem, e por fim vem o software de jogos. Geralmente são softwares relacionados a entretenimento para proporcionar lazer e diversão. Dispõe de muitos recursos interativos e existem de todos os tipos, desde estratégicas até simulações reais de muitas coisas como as corridas. Por exemplo, Need for Speed, ou até mesmo de vida como Second Life. Bem, então enfim podemos dizer que o software é tão importante quanto o hardware, pois os dois só podem realizar a necessidade dos usuários quando trabalham juntos. O ENIAC era um calculador eletrônico construído para uma finalidade bem definida. Utilizando algoritmos bem conhecidos, basicamente dispunha de uma memória, um conjunto de 30 painéis, cada um dos quais executava uma ou mais funções necessárias ao cálculo automático. Acumuladores e um dispositivo denominado de constante transmitter, que se conectava a leitores e processadores de cartões IBM. As tabelas balísticas eram editadas numa tabuladora IBM. Era uma máquina paralela executada às operações em codificação decimal. A história do ENIAC começou pelos engenheiros John Macklin e John Preston. Foi construído por uma equipe de ADH, integrado às Forças Armadas dos Estados Unidos. A causa do desenvolvimento do projeto ENIAC foi a necessidade do Ballast Ration Laboratório de calcular e editar rapidamente tabelas balísticas. Esta necessidade tinha sido evidenciada durante a Segunda Guerra Mundial, que ocorreu entre 1939 e 1945. Assim, vimos neste projeto que o hardware e o software teve, desde o início do século passado, um principal crescimento para este novo século.